que eu vou gravar esse webinar, vai ficar gravado no canal do YouTube, a gente vai subir o vídeo no canal do YouTube da Hello Austrália. Queria agradecer a presença de todos vocês e também, né, a Cope Accountant, na pessoa do Bruno, por esse webinar, realmente é muito, muito importante, né? Trata-se de dinheiro, de valores, então é algo que é uma informação sempre útil para o estudante internacional. E esse acesso, né, essa conexão dos estudantes a profissionais de tanta qualidade como a Cope é muito importante. Então, muito obrigada, Bruno. Obrigado eu também por mais um ano de parceria. Isso, a parceria que segue firme aí ao longo dos anos. Para quem não me conhece, meu nome é Isadora, eu sou responsável pelo marketing da Hello Austrália. Hello Austrália que está aí há 16 anos transformando vidas por meio da educação e da experiência internacional. O que vocês precisarem, né, como estudante, suporte, renovação de visto, a Hello está sempre à disposição. Temos offices hoje em 5 cidades da Austrália, além do Brasil, né? Mas estamos hoje em Brisbane, em Gold Coast, Sunshine Coast, Sydney e Melbourne, e sempre aí a serviço do estudante internacional na Austrália. Então, vamos começar. Bruno, vou dar o share aqui na minha tela para a gente começar a apresentação. Só um instantinho, por favor. E aí? Pessoal, tá tudo certinho? Vocês estão conseguindo ouvir a gente? O som tá ok? Só um feedback. Ouvindo perfeito. Maravilha. Então, ótimo. Perfeito. Deixa eu só dar o share aqui, só um minutinho. Deixa eu só... O share não está disponível aqui para mim, Bruno. Só confirmar isso. Eu acredito, agora apareceu que você estava com... Só um minutinho. Bruno, você, por acaso, conseguiria dar o share nos slides? Por favor, porque realmente... Deixa eu ver se eu consigo me desculpe, mas... Tá me ouvindo? Aham. Eu consegui aqui. Posso... Deixa eu fazer aqui. Prontinho. Isso. Todo mundo vendo a minha tela? Sim. Perfeito, perfeito. Então vamos lá. Você conseguiu? Consegui. Eu vou passando para então você. deixa eu fechar o meu aqui. Espera aí, então. Tá, não, maravilha. Tá, pode passar para a próxima página, por favor. Tá, então, pessoal, vou falar um pouquinho só da história, um pouquinho da Cope Accountants, um pouquinho da minha também, tá? A Cope Accountants, ela já está aqui no mercado há mais de 10 anos, tá? Porém, a fundadora da Cope, a diretora Paula, ela já tem mais de 15 anos aí de experiência, tá? Nós estamos com um escritório, né, central em Brisbane, em Sunshine, onde eu estou, em Gold Coast, e também temos parceria com o pessoal em Melbourne, em Sydney, né? E eu também vim para a Austrália como estudante, né? Na época ainda Hello não era Hello. Muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Então, eu vim, passei por todo o processo de estudante, todos os perrengues, e voltei para a Austrália, e vim para fazer faculdade e tentar, né, me fixar aqui na Austrália. Me tornei contador. Hoje trabalho com a Paula, que era minha amiga ainda antes de ser contadora também. Então, e hoje estou aqui como account manager da Cope Accountants.
né? Eu me formei aqui pela James Cook University, em Brisbane. Excelente E universidade. muito boa, eu gostei muito. E super indico quem quiser um dia, né, pensa em fazer contabilidade aqui, pode fazer que vocês vão gostar. E eu trabalhei para a Coop, né, desde que eu comecei a faculdade, comecei como internship na Coop, virei full-time accountant pela Coop Accountants, aí tive a experiência de quase 3 anos fora da Coop, e voltei agora com mais bagagem, com mais experiência na posição de account manager. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho, basicamente, o que é, né, o tax return, como que é feito, o que está envolvido, né, o TFN, o ABN, o que se implica em cada um deles, e tentar clarificar um pouquinho as dúvidas de todos vocês que estão chegando aí na Austrália e vão fazer praticamente o primeiro ano de tax return, né? Se puder passar de página, por favor. Isso. Então, vamos falar primeiro um pouquinho a respeito do ATO, do Australia Taxation Office, que no Brasil seria a Receita Federal, né? Então, quando você chega na Austrália, você faz, né, a Hello Austrália sempre auxilia todos os estudantes com a abertura do TFN, às vezes até com a abertura do ABN. Quando você faz o seu TFN number, você tem a obrigação de todo ano estar fazendo a declaração do seu imposto de renda, ganhando ou não dinheiro, né? Eu cheguei faz 2 meses, não trabalhei. Então você tem que estar fazendo a sua declaração de isento, que é a Non Necessary Declaration, para informar o ATO que você não teve fonte de renda nenhuma, tá? E para você fazer a abertura do seu ABN, consequentemente, você tem que ter o seu TFN. O TFN é um número super confidencial, tá? Então, eles te mandam uma carta, normalmente, né, a Hello ajuda, praticamente os estudantes já recebem o TFN lá pela Hello. E uma coisa que sempre tem que estar fazendo também, já que é a Hello que faz, sempre o endereço dos estudantes fica da Hello Austrália. Então, Na verdade, Bruno, tem que atualizar. O que acontece, até a gente já mudou um pouco esse procedimento desde o início do ano passado, porque como o TFN, né, é uma declaração pessoal, né, a própria pessoa que tem que fazer. Então, não era legal a gente estar fazendo em nome do estudante. Então, o que a gente faz é um passo a passo. Maravilha. Certeza que o estudante está fazendo corretamente. Vai concordar com a gente também. Então, o estudante que faz, mas qualquer dúvida, a gente tira, enfim, mas tem o passo a passo para auxiliar o estudante. E aí, normalmente, o estudante já coloca o endereço, né, que ele está onde ele vai morar, né? Exatamente. E qualquer mudança também, ele que tem o estudante que muda, né? Tá. Então, assim, o TFN, essa carta, você deveria escanear, guardar e ter ela é bem importante. Então, sempre preencher corretamente, com o nome completo, igual está no passaporte, sobrenome, não abreviar o sobrenome, que isso daí pode futuramente também trazer alguns problemas, dores de cabeça, para tentar resolver alguma coisa, né? Com certeza. Então, aí, quando você tem o seu TFN em mãos, você já pode estar passando para o empregador, está trabalhando, dentro das normas, né, da imigração, 20 horas semanais, quando está em férias tem direito de trabalhar full-time, né? Isso, agora são 24 horas, 48 horas quinzenais, né? Então aumentou um pouquinho aí, mais 8 horas. Que bom. Aumentou mais um pouco. E o ABN também, quando você, né, faz o seu ABN e você não usa o ATO, ou agora ele vai todo ano, se você não abrir o ABN, não declarar, eles vão começar a cancelar os ABNs, né? Então, tenha certeza que você vai usar o ABN, não abre só por abrir. Abre até porque ele sai na hora, né, Bruno? Então, ele sai na hora. O TFN você já tem ali o número, aí você está procurando job e tal, você
provavelmente vai dar preferência para um job em TFN, mas Não. se por acaso você encontrar um job em ABN, você vai, abre o ABN e já começa a usar, né? E aí é isso, a diferença, o ABN que seria você sendo o sole trader, né, que a gente fala aqui na Austrália, que seria como se fosse um autônomo no Brasil. Então, você vai poder exercer o seu small business, né, fazer você como a sua própria empresa, né? Então, essa seria praticamente a diferença. O TFN você seria registrado com uma carteira assinada e o ABN você seria um autônomo, tá? Pode passar, Isa, por favor. Olha o delayzinho aqui. É esse o slide próximo, né? Isso. Uhum. Tá. Quando você é contratado no TFN, você tem 3 tipos de posições de trabalho. Você tem o full-time, que você tem direito, né, a férias, você tem direito a sick leave se você ficar doente, annual leave para tirar férias e superannuation. O part-time também tem as mesmas condições, tá? E o casual, que seria, você recebe um pouco a mais, então a hora rate do casual para o full-time e para o part-time tem essa diferença, porém, o casual você recebe um pouquinho a mais, mas você não tem direito a aquele horário fixo, as 38 horas, como um full-time tem, o part-time não precisa ser 38 horas, né? E você não tem direito a sick leave e nem annual leave, como o casual. Então, às vezes a pessoa prefere né, ter o casual, receber mais e abrir mão dessas Isso é muito pessoal, né? Seria regalias, isso é muito pessoal. Uhum. Mas tem gente que só oferece casual, porque também não quer ter essa obrigação, o empregador, de estar pagando sick leave e férias para o empregado, então ele prefere também pagar um pouquinho a mais, né? E nem ter aquelas horas certas, né? Mas o superannuation, tanto o casual quanto o superannuation tem que pagar. Uhum. O superannuation agora aumentou, né? Está 11%. Nós vamos falar do superannuation também um pouquinho mais para frente. Mas o superannuation, tanto o casual, o full-time e o part-time, eles têm direito ao superannuation, tá? Hoje em dia também até o superannuation, se você é um contractor, a pessoa está no ABN, se ela trabalha praticamente full-time para aquele empregador, esse empregador deveria também estar pagando o superannuation para esse é mesmo? contrato. Eu achei que quando era BN poderia assim, ser um diferencial, não seria obrigatório, mas nesse caso pode ser. É porque, se um exemplo, vamos dar um exemplo, se você começa a trabalhar para a Hello como contractor, e a Hello você começa a ir todos os dias para a Hello, começa a usar o uniforme da Hello, e está aí como se fosse um funcionário que deveria estar no TFN e está no ABN. Mas, porém, né, você está praticamente como Sim. Acontece muito isso também, como acontece no Brasil, no sentido de trabalhar como PJ, né? Às vezes o empregador... Então, assim, tem uma regra, se você trabalha mais de 80% para um empregador como contractor, esse contractor tinha que receber que a gente chama de PSI, né? Mas isso daí é um pouquinho mais complicado. Sim. Enfim, mas o superannuation também, às vezes, pode aplicar para sole trader, para BN, tá? Perfeito. E só essa parte de uniforme, quando você trabalha no TFN, isso é obrigatoriedade do empregador? Você tem alguma regra nesse sentido? Não, tipo, igual na Copa Accountants, a gente não tem uniforme. Entendi. Então, eu trabalho com a minha roupa, eu não tenho direito de claim a minha roupa, o laundry da minha roupa, porque não é uma roupa que é designada para trabalho. Agora, um exemplo, que eu trabalhei em outra empresa, eu tinha o uniforme deles, que eu trabalhava, usava todo dia. Não era obrigatório, mas como eu usava, então eu teria o direito de claim a lavagem desse uniforme, enfim, né? E se a gente for pensar, por exemplo, num cleaner que trabalha com a BN, ele tem que providenciar toda a estrutura de produto, de equipamento? Aí, sim, aí seria nós vamos até abranger essa questão um pouquinho mais na frente, Então, mas vai ter...
Só para a gente não pular ali os Sim, slides, mas a sim. gente volta nessa questão aí, que Perfeito. vai ser a dúvida de muita gente. Então, esse aí é o formulário do TFN, que todo mundo preenche para trabalhar para alguém, né? Hoje em dia, esse formulário é feito praticamente pelo sistema contábil, né? Que normalmente a maioria usa o Zero. Então, o próprio empregador vai preencher. Você vai passar a informação para ele, seus dados completos, TFN. Então, como está meio que acabando esse formulário de papel, poucas pessoas ainda recebem, você tem que ter certeza que nessa questão, que é a número 8 e 9, elas são preenchidas corretamente. Ai, meu Deus. Tá, não tem problema. Então, na questão 7, normalmente o empregador vai te falar se você vai ser casual, part-time, full-time, aí você vai só marcar a questão que vai corresponder ao seu trabalho, né? E na questão 8, se você é australiano residente para fins fiscais, isso é diferente a forma que o HTO trata a questão de residência do que a imigração trata, tá? Então, são diferentes. Para o HTO, para você ser considerado residente para fim fiscal, tem 3, 4 regrinhas, né? Se você passando uma delas, você já é considerado residente para fim fiscal. Uma delas é você residir na Austrália por mais de 183 dias. Então, se você reside na Austrália ou tem a intenção de residir na Austrália por mais de 183 dias, sim, você é considerado australiano para fins fiscais, tá? E você é não residente, se você não tem essa intenção, você veio com algum visto de trabalho, mas por curto período de tempo, aí você vai marcar que você não é residente. E o Work Holiday Visa, que é o pessoal que aplica para Work Holiday Visa italiano, visto passaporte italiano, aí você tem que marcar que é o Work Holiday Visa. Então, tem... Só desculpa te interromper, mas em termos de porcentagem de imposto pago, é vantajoso você ser australiano, porque os outros vistos você paga mais imposto, é isso? Sim. Quando você não é, se você pôr que você não é residente, você vai pagar 15%, tá? Se você é residente para fim fiscal, aí você vai depender da questão 9, o que você vai marcar, tá? Então, se na questão 9 está perguntando, do wanna claim the tax-free threshold for this year, from this year, você tem que marcar yes. O que isso significa? Significa que até 18.200 você não paga imposto, tá? Então, independente de ser ABN ou TFN, até 18.200 é tax-free, você não vai pagar imposto. Então, tem que ter cuidado nessa questão 9, para não marcar o não. E o que acontece? Às vezes, muito empregador que não tem contato com estrangeiros, overseas, estudantes, eles acham, eles lendo isso daí, eles vão falar que você é não, vai pôr a questão 9 como não. E vai começar a deduzir como se você tivesse, né, não tendo direito a esses 18.200, que seria a questão do segundo emprego, né? Então, também quando você vai ter o segundo emprego, você tem você recebe mais, você arrumou um outro para fazer um extra, para ganhar, né, que a gente chama o bicozinho, aí você marca essa aí, a 9, como não. Ambos com TFN. Isso, todos no TFN. O ABN, você nunca vai preencher esse formulário aí para trabalhar no ABN, praticamente, né? Aí, então, você marcando o segundo emprego como não, ele vai ser taxado mais, que aí vai ser taxado corretamente, né? Mas nada que, no final das contas, não vai alterar em nada, né? Assim, o valor do imposto que você vai ter que pagar vai ser o mesmo, você deduzindo mais ou menos. Então, se você pagou mais, o HTO te devolve o dinheiro, se você pagou menos, você vai ter que completar e pagar o restante do táxi que você deveria ter pago, que deveria ter sido retido na fonte, né? Então, essa daí era só isso. É bem Alguém legal. tem alguma pergunta sobre esse formulário, sobre essa questão?
Muita gente, às vezes, sempre Eu tem vejo essas muito perguntas, estudante né? chega e fala, gente, acho que o meu empregador tá me roubando. Aí, né, como assim? Geralmente as empresas aqui são muito sérias na Austrália. É, E aí, quando a gente vai ver, talvez tenha tido um desconto maior pelo um equívoco, um erro no preenchimento desse form. desse formulário. O empregador, ele coloca no site do ATO, tudo certinho como o Bruno explicou, mas quem preenche esse form é você. Então, É, informa para o empregador, né? Então, é bem importante. A gente sempre brinca, né? Quando você conseguir um emprego, também procura a Hello, que a gente te ajuda a preencher esse formulário para que você não preencha nada errado isso, e seja isso. descontado, né, de forma equivocada. Mas também, se for descontado algo a mais, né, Bruno, no Uhum. final do ano fiscal, nesse momento do tax return, você consegue ajustar essa situação ou receber de volta o que foi a mais. Isso, foi como eu falei, né? Se você pagou táxi a mais, o ITO vai te devolver. Uhum, perfeito. Então, o ITO nunca vai tirar vantagem do imposto que foi retido, né? Uhum, Então, o ITO só vai querer o que é de direito dele, que é por lei direito dele, né? Então, com certeza, não se preocupe com com isso. certeza, pessoal. Alguém tem alguma dúvida sobre esse preenchimento? Acho que ficou bem claro, né? Né? Então, essa parte aqui é sobre o ABN, tá? O pessoal que até começa a trabalhar como ABN, ou faz o cleaning, faz os labors. Aí, muitas das dúvidas que normalmente a gente tem é, ai, eu recebi do cliente, mas não mandei invoice, então eu não preciso pagar imposto, eu não preciso declarar esse valor. Sempre tem essas perguntas, né? Ah, eu não Uhum. fiz a invoice, o empregador não me pediu invoice, então eu não preciso pagar. Tá, mas como que você recebeu esse dinheiro? Ah, ele transferiu para minha conta. Opa, transferiu para a conta. Se transferiu para sua conta, né, e foi, né, dinheiro de trabalho, então você tem que declarar esse valor recebido que entrou na sua conta para o ATO, né? Independente se você emitiu o invoice para o empregador ou não, tá? Então, a invoice normalmente você vai criar, vai estar lá o seu nome. Tem muita gente que gosta de ter um business name, você pode comprar um business name, criar esse business name, linkar no seu ABN, é um valor não muito alto, abaixo de $100 um ano, para você ter um business name no seu ABN. Então, você vai colocar seu nome, seus dados, endereço, e-mail, telefone, sua conta bancária. Não precisa pôr horas trabalhadas, você põe só a quantidade do serviço, quanto foi feito, né? Porque muita gente pergunta também, eu tenho que pôr as horas que eu trabalhei. Exato, não precisa pôr, né, Bruno? Mas Não, outra pergunta também que sempre vem, esse limite de horas, de 48 horas quinzenais, ele da abrange também para o É, ABN. funciona no ABN também? Funciona também. Não é necessariamente, né, colocar o número de horas no Aham. invoice, mas você tem que contar aquelas horas que você trabalhou também. É bem isso, tá? Então, basicamente isso. Então, assim, tem lá que quando você criar seu invoice, você não pode colocar de GST, né? Que é um outro imposto que tem aqui na Austrália, né? Na Austrália, que é o Goods Service and Tax on Goods. Então, assim, se você vai criar um invoice, você não precisa pôr tax, né? GST, né? Porque se você colocar GST, quer dizer que você é registrado para GST, é uma outra taxação. Aí passa a Então, ser devido. você está cobrando uma coisa que você não pode cobrar, tá? Então, um exemplo aqui, igual a invoice está 2.000, se você é registrado para GST, você teria que acrescentar esses 10%, que é o GST, que é 10% em cima do valor. Esse GST você é obrigado a registrar quando você atinge 75 mil em um ano, desde que você começou a trabalhar pelo ABN, né? Não dentro do ano fiscal, e sim, um exemplo, você começou a trabalhar no ABN em dezembro, e no dezembro, o ano que vem, você fez 90 mil, 80 mil, você tem que registrar para GST, tá? Então, isso é por lei, é obrigatório. Ou se você vai fazer Uber Driver, Uber Tax, né?
Então, se você é UberTax também, você tem que registrar para GST, não Uber Delivery, Uber de delivery de comida, esses daí não precisa registrar para GST, tá bom? E aí, outra coisa, já que eu falei do GST, o GST ele é um tax que ele é recolhido, a gente faz trimestralmente, tá? Então, o ano fiscal na Austrália começa em julho e termina em junho, então seria o trimestre julho a setembro, outubro a dezembro, janeiro a março, abril a junho. Então, os trimestres aqui são assim, eles chamam de quarter, né? Então, é first quarter, second, third and fourth quarter. Só para clarificar um pouquinho. Tá, o que é o tax return? Nada mais é que a declaração do imposto de renda, né? Que às vezes muita gente também de estudante que veio nunca fez nunca fez a declaração de imposto de renda por ser dependente dos pais e enfim. E aqui na Austrália a declaração de imposto é bem diferente do Brasil, né? Porque aqui é feito em cima dos investimentos e do ganho que você tem, não em cima de bens, né? De fazenda, de casa, de carro, jet ski, você não tem que declarar essas coisas particulares, tá? Então, aqui você vai declarar o seu ganho de trabalho, tudo que é proveniente de trabalho, tudo que é proveniente de investimento, de casa de imóvel, né? Se você tem uma casa, propriedade de locação, se você tem juros bancários, se você investe em ação, vendeu a ação, você tem que pagar imposto, cryptocurrency também, você tem que declarar, shares imposto e cryptocurrency, se você teve ganho ou loss, você tem que declarar, tá? Então, assim, a Austrália aqui, ela vai, né, te taxar em cima do que você fez de dinheiro, você teve de lucro, de ganho. Então, todo mundo que, igual eu falei no começo, fez a abertura do TFN, é obrigado a fazer o tax return. Se não teve ganho, faz como não necessary, tá? Perfeito. E isso envolve para o ABN também, tá? Então, trabalhei no ABN, não ganhei, todo mundo fala isso. Eu recebi menos de 18.200, então não preciso declarar. Não, precisa sim. Você tem que declarar 1.500, 2.000, 3.000 dólares, o que for que você fez no ABN, você tem que informar o TO que você fez. Mas se, no caso, você tiver feito menos do que o 18.000, você declara, mas você paga imposto? Não, aí é igual eu te falei, até 18.200, o imposto é free. Então, não tenham medo, pessoal. Pessoal que então, assim, se você trabalhou no TFN e teve imposto retido e fez até 18.200, você vai receber 100% integral aquilo que foi retido. Tá? Maravilha. Geralmente, o primeiro ano aí é o período realmente de receber, né, Bruno? Por conta disso, os primeiros 6 meses. É bem isso. Essa parte aqui é a tabelinha do imposto de renda aqui da Austrália, né? O quanto que a gente paga de imposto, tá? Como eu falei, de 0 a 18.200 é tax free, você não paga, é nil, tá lá, é zero imposto. Aí o primeiro dólar que você recebeu de 18.201, você vai pagar 19 centavos. Então, de 18.000 até 45.000 dólares, você teria que ter pago 5.092 de imposto. Então, é bem simples você saber se você vai receber dinheiro de volta ou não. Você pega esse valor aí de 19%, se você reteve imposto de renda, se você fez 35.000 no ano, você vai diminuir por 18.200 e multiplicar por 0,19 e ver o valor que você tem que receber de imposto. Você tinha que pagar de imposto. Então, se você pagou 6.000 de imposto, você vai receber a diferença. Ou se você pagou menos, você vai ter que pagar essa diferença. Então, é bem simples fazer o cálculo. Se você passou de 45, aí você já começa a deduzir 32,5%, até 120.000. Então, até 120.000, você teria que ter pago 29.467 de imposto. Então, é a mesma conta.
Aí só que é proporcional, você não vai pagar 37% de todo os 120 mil, você vai pagar 37% o que exceder dos 45. Então, até 45 você vai pagar 19%. Acima de 45 você vai pagar os 32,5%. Perfeito. Beleza? Alguma dúvida nisso aí, com essa taxação? Também... Ô Bruno, isso daí é tirando assim, as deduções que são possíveis de fazer no momento da declaração também. Isso. Então, assim, você vai ser taxada, na verdade, a gente chama de taxable income, que é nada mais é que o total income, o total de ganho que você teve, menos o total expense, o total de despesa. Então, o que der essa diferença dos dois vai ser o seu taxable income. E você vai ser taxado em cima disso. Tá? O que exceder em cima dos 18.200. Então, até 18.200, outra coisa que é corriqueira também, é até 18.200, você não precisa declarar despesa nenhuma, porque não vai alterar, você não vai receber mais. Porque você só vai receber o que você contribuiu. Sim. Tá? Alguma pergunta? Pode passar, então? O pessoal tá quietinho, né, Bruno? Tá quietinho? Significa que tá entendendo. Que tá entendendo. Quando fica sem pergunta, a gente fica com medo, mas É. então eu vou presumir que vocês estão entendendo. Não, é bem isso. Como eu até falei no início também, para a gente manter sempre em segurança o seu TFN, nunca passar seu TFN para as pessoas, tá? Para estranho. Então, as pessoas, né, os órgãos, as instituições que são seguras, você está passando o seu TFN, a WTO, o Centrelink, os bancos, o seu empregador, o Superfund, tá? E o seu contador, o tax agent que você vai contratar. Tá certo? Perfeito. Hoje em dia tá tendo muitos golpes, né, Bruno? Não, tá tendo muito. Então, assim, tentar, né, não passar o seu login de acesso do MyGov para qualquer pessoa, porque se a pessoa fizer alguma alteração, alguma coisa errada, quem vai ser responsável é você, né? E isso é bem grave, é bem sério. Então, como se fosse conta do banco, né, Bruno? Isso. E o que a gente precisa para estar fazendo o seu tax return? Tá? Normalmente, a gente manda o formulário para o estudante, né, perguntando o endereço, os dados pessoais, TFN, e a gente pede também que a pessoa assine ou concorde, enfim, está passando esse formulário para a gente com as informações. A gente sempre pede também o passaporte do estudante, porque quando fizer o tax return, a gente tem que fazer a isenção do Medicare, né, que é o sistema público de saúde australiano, que o estudante não tem direito de usar, por isso que você tem o OSHC. Isso, você já paga o OSHC, né? E ele não pagaria novamente o Medicare, até porque ele nem tem acesso ao sistema, né? Então, a gente tem que fazer esse Medicare exemption para o estudante não estar pagando seria 2% do taxable income. Né? Então, é um dos documentos que a gente pede também, tá? Então, as fontes de income que a gente pede para os clientes também, para a gente estar fazendo tax return, é o Payment Summary, né? Que hoje é o STP, que as empresas já mandam direto para o ITO e a gente tem acesso diretamente. Então, hoje em dia, antigamente, né, antes desse STP, todos os empregadores mandavam o Payment Summary por correio, você recebia e mandava para o contador e a gente conferia que estava certo. Era bem mais demorado, burocrático, agora está bem mais simples, né, e eficaz. Então, a gente já consegue direto com o ITO. Só com relação ao ABN, que aí depende do próprio estudante estar fazendo o seu controle de ganho e gasto e está passando para o contador, né? Então, como que o ABN vai checar?
tá? O ABN, se você não tiver as suas invoices para todos os pagamentos, você tem que pegar a sua conta do banco e ver todo o dinheiro que entrou lá referente ao trabalho que você fez para você sabe quem foi, né? Para certas pessoas, né? Então, o dinheiro que você traz do Brasil, que o pai manda, ou enfim, dinheiro que é transferido de aluguel, de festa, esses dinheiro a gente não declara. Não, ok. Isso é Tá? importante, porque É, a gente traz, né, os valores do Brasil, às vezes para uma renovação de visto, para fechar um isso já faz curso. parte do visto, né? Já está Uhum. até discriminado lá no visto que você tem direito ao suporte. É um dos motivos que você tem o suporte financeiro para vir para a Austrália, para isso. Então, você não paga imposto sobre isso, não. Perfeito. Tá? É tudo que for é fruto do trabalho, né? Todo Fruto ganho. do Então, trabalho por exemplo, igual eu falei, de investimento. e Igual de tá ali, ó, investimento. os juros da conta bancária, o total Exato. interest received. Então, você tem Porque que o declarar. que acontece às vezes não é o indicado, mas acontece de pessoas receberem cash hand, né, Bruno? E Aham, aí depositam esse dinheiro na conta, aham. eventualmente. Mas É, nesse caso, por exemplo, como é um dinheiro de origem, né, de um de trabalho trabalho. prestado, por mais que tenha entrado na conta assim uma vez no ano, vamos dizer assim, ele também deveria ser declarado, é isso? Isso, com certeza. Uhum. Então, o trabalho de forma de cash hand para o HO é visto como ilegal, tá? Uhum. Porque, assim, Dificulta, ilegal, né? ilegal assim, né? Porque a pessoa pode pagar em dinheiro desde que essa pessoa vá depositar, enfim. Então, Uhum. mas a gente sabe que muitas vezes isso não acontece, né? Exato. Então, o correto é você receber o dinheiro, depositar e informar o HO. E É, aquela exato. pessoa que te passou dinheiro, certamente, se ela recebeu de alguém, é ter declarado aquele dinheiro. Exato. E sempre que algum empregado falar, posso te pagar em cash e tal, saibam que não é comum e que não é o ideal, É, tá, pessoal? Realmente. é. Alguma coisa Com estranha pode certeza, se a ter. pessoa te oferecer isso, é porque ela recebeu em cash e não quer declarar e quer passar esse dinheiro para alguém também que não vai declarar, né? Exato. Então, assim, é uma forma de não estar declarando o imposto. Então, aqui nós vamos falar um pouquinho das despesas, né? Quando a gente está fazendo o tax return, aí todo mundo tem, o que eu posso claim? Eu posso claim dentista, fui no médico, eu fui no dentista, fui na farmácia. Então, nada disso de saúde, não é tax deductible que a gente fala, né? Não vai poder ser usado para abater em nada o seu tax. É simplesmente tudo que você teve que gastar para poder exercer aquela profissão, tá? E que você não tenha sido reembolsado também pelo seu chefe. Então, os mais corriqueiros aí que a gente tem seriam os uniformes, clothing, né? A lavagem de uniforme. Então, um exemplo, tem os cálculos, tem tudo para ser feito na lavanderia, você tem que lavar seu uniforme separadamente da roupa, quantas vezes na semana, aí tem um cálculozinho que faz para ver o valor que você poderia estar claim dessa lavagem de roupa, né? E o uniforme tem que ter a logo para ser considerado uniforme, tem que ter a logo da empresa, e você tem que ter pago por aquilo, a não ser que você está comprando o uniforme de segurança, que a gente chama de PPE, né? Safety boots com bico de ferro, capacete, aqueles duros, óculos de proteção, máscara, enfim, aí você também pode estar claim no seu como PPE, né? Uhum. Como proteção. Doações que você faz aí para Red Cross, essas várias Essas entidades entidades, aí, mas tem que estar registrada a entidade, senão tem que ser registrada, né? Para aquele poder found estar. need, aquilo Isso. ali não, né? Por exemplo, Depende, essas tem. vaquinhas que geralmente o pessoal Não, usa. essa é do pessoal. Não, essa é igual tem gente ajudando os brasileiros aí que está passando Uhum. dificuldade de saúde. Esse aí, infelizmente, ele não é. A não ser que ela é linkada com alguma instituição que eles podem claim essa dedução, né, de doação, tá? Aí tem que ver certinho qual que é a organização que ela está usando para fazer esse claim. Às vezes pode ter essa possibilidade de dar claim essa despesa, tá? Uhum. Self-education expense, tá, gente?
Isso também, muita gente pergunta, o curso que eu paguei, ele é tax deductible? Não, porque ela é uma obrigação do seu visto. Você só está na Austrália porque você é estudante. Então, para você estar na Austrália, você tem que estar estudando. E isso ele não é tax deductible, tá? Para ser tax deductible, self-education vai ser outra coisa. Você está trabalhando para uma empresa, você vai fazer um curso naquela área para você poder ter uma posição melhor, um salário melhor, e aí o empregador vai ter que fazer uma carta para confirmar que você realmente já trabalhava na área, que você está fazendo aquele curso para poder, né, virar um manager, para poder melhorar o seu salário. Aí você pode usar essa como self-education, tá? Então, outras coisas que entram também é equipamento, ferramenta. Se você vai trabalhar como carpinteiro para alguém, você teve que comprar alguns acessórios, algum tipo de ferramenta. Então, essas ferramentas, assim, entra. Se você vai trabalhar em IT, você tem que comprar um computador, alguma coisa para um device para trabalhar de casa, pagar um software, um subscription. Isso aí tudo vai entrar como despesa. Ok. Beleza? Transporte, Bruno, também o pessoal pergunta como é que o transporte... Transporte é outro. É bem corriqueiro. Só pode transporte se você tem que carregar heavy equipment, né? Se você tem a caminhonete, tem que carregar, igual o pessoal da construção carrega plumber, tem que ter aquelas caminhonetes com aquelas coisas em cima e carregar coisas pesadas. Aí você tem direito de claim ao transporte. O que você vai de transporte de casa para o trabalho para casa, ônibus, trem, barco, ferry, moto, carro, nada entra. De casa para o trabalho para casa, não é tax deductible. Agora, se você sai de casa, vai para o trabalho, aí do trabalho você tem que visitar cliente, tem que ir num prédio diferente, voltar, ir em outro, ou vai sair de um trabalho e já emenda outro trabalho, e vai de outro trabalho para outro trabalho, aí essa viagem entra. Uhum. Tá? Agora, a volta para casa já não entra. Então, só Entendi. entra se você tiver que visitar cliente ou ter que sair, voltar, né? E aí entraria, por exemplo, a despesa com a gasolina e a manutenção do carro? Não, aí também Eu tô tem te dois complicando, né, tipos. Bruno? Não, é bom perguntar. Então, porque aqui na Austrália você tem dois tipos de despesa para carro. Uhum. Ou o governo libera os cents per liter, que você vai ter direito de claim a quilometragem que você rodou nesse ano, sem logbook, tá? Sem ter sem ter esse logbook, porém você tem que ter a quilometragem registrada em algum lugar dessas viagens, Uhum. e até 5 mil. Se você fez 10 mil, 15 mil, você só vai poder claims até 5 mil. E o Uhum. governo vai pagar, ele paga 0,79 centavos por quilômetro rodado, Ok. tá? Até 5 mil quilômetros. Então, até 5 mil quilômetros, 0,79. que dá $3.900, Uhum. tá bom? É um bom dinheiro. E para você poder claim todas as despesas do carro, gasolina, insurance, radio, se o carro for financiado, até os juros do carro, aí você tem que fazer esse logbook. O que é esse logbook? É um diário que você vai fazer do seu carro durante 90 dias e você vai ter que anotar. Hoje tem aplicativos, antes era só uma agendinha, um diário que você anotava. Então, você vai ter que marcar, você saiu de casa a tal hora, né? Vai registrar lá, e você saiu de casa, passou no mercado, aí é pessoal, deu 10 Uhum. quilômetros, 5 quilômetros, aí dali você foi para o trabalho, é pessoal, mais 2 quilômetros, aí do trabalho você foi visitar um cliente, que foi em outro cliente, aí é tudo business. Ok. Aí você vai fazer em 90 dias, você vai ver qual que é a porcentagem de trabalho e qual que é a porcentagem de pessoal. E aí você vai poder claimar aquela porcentagem do trabalho durante 5 anos, de todas as despesas que você teve do carro.
E você tem troca que de pneu, juntar esse aham. logbook no momento da sua declaração, ou é só se eles pedirem, se o ATO Só se eles pedirem. Você tem que ter, apresentar para o seu contador, o contador vai ver que realmente é aquela porcentagem, 55%, 65%, 80%, Uhum. e aí você vai poder usar esse logbook durante 5 anos. Caso você percebeu que aumentou muito mais, você vai ter que fazer durante mais 90 dias. Por isso que vale por isso 5 anos, que é bem trabalhoso e chato de fazer. Certo, você Então, até pensa 2 vezes antes de claim. é, Dá um então, trabalhinho. assim, faça na época que você use mais o carro, então, que você vai ter um uso maior do carro para o trabalho, que aí você vai ter uma porcentagem maior e vai poder claim essa porcentagem durante 5 anos. Perfeito. Aí, como eu falei anteriormente, o Medicare, que a gente pede o passaporte, né, para estar fazendo, e o visto para estar fazendo o Medicare Exemption Form, tá? Aí, o Medicare Levy, né, que é a taxa que o governo cobra de todos australianos para fins fiscais, que eu expliquei lá atrás também, né? Então, se você recebeu acima de 24.276, o governo já começa a te deduzir 2% do valor para a Medicare. Então, mais uma vez, como você é estudante, a gente faz esse form para você ter esse rebate, né, esse dinheiro de volta desses 2%. Então, hoje eu até fiz um táxi de um cliente aqui, ele estava dando 30 e poucos mil, 31 mil, aí ele estava tendo $600 para pagar de Medicare. Aí, quando eu preenchi lá no Tax Return esse Medicare Exemption, aí subiu para 1.600. Então, tipo, ele teve $600 de volta, né, por estar fazendo o Medicare É Exemption. bem considerável, né, Bruno? Uhum. Então, tem que estar fazendo e caso você for fazer o seu táxi sozinho pelo MyGov, aonde você vai conseguir estar taxando o Medicare Exemption é aí você precisa certificar o seu passaporte, né, no Justice of Peace, preencher o formulário, está mandando para o Medicare, isso vai levar uns 28 dias para estar pronto, porém, você já pode estar fazendo o seu tax return nesse meio tempo, que o ATO espera um tempo até eles, vamos dizer, processar e não receber essa informação do Medicare. Aí o Medicare contacta o ATO, aí o ATO fala, então tá certo. Isso Caso se você não... você faz sozinho, né? Independente. Mesmo com a gente já vai fazer, vai demorar para a gente receber a carta confirmando, mas o seu táxi já vai ter sido feito. Mas vamos dizer que daqui 3 meses o ATO não recebe essa informação do Medicare, da isenção, desse Medicare Exemption, o ATO vai retificar o táxi da pessoa e vai mandar a conta do 2% do Medicare para ela. Sim. Então, é importante a pessoa for fazer sozinho, tá fazendo esse Medicare, preenchendo corretamente, fazendo, porque senão o ATO lá na frente vai querer de volta esse dinheiro e você vai ter que ir atrás de um contador para fazer o amendment do táxi e vai te custar mais caro. Com certeza. O superannuation, né? O superannuation que nada mais é do que a aposentadoria aqui na Austrália, tá? Então, quando você trabalha, né, no TFN, o empregador vai estar pagando, esse ano subiu para 11%, então vamos dizer que você recebeu $600 na semana, essa semana, então o empregador vai estar pagando, contribuindo 11% de super, né, dá $66. Então, quando você aposentar na Austrália, você vai ter direito de acessar esse superannuation, né? E caso você, estudante, vá embora antes, né, não vai querer ficar na Austrália, vai sair, enfim, ele vai ter que fazer aplicação para rever, para ter esse super de volta. Porém, o governo ele vai reter 38% desse valor que vai estar lá retido. Sim, é uma taxa, né? É como se você aposentasse com poucos anos de contribuição, né? Faz um pouco assim. Mas como você vai embora e vai levar esse dinheiro embora da Austrália, o governo vai reter mais, uma taxa bem alta, de 38%. Então, dependente do saldo que você tem no super, 38% o governo vai reter quando você for fazer. E outra coisa do super, que é legal estar falando,
que muita gente faz, começa a trabalhar no TFN e nem sabe que fez o super e não passou, não abriu um superannuation account em lugar nenhum. Porém, o empregador ele abre um superannuation account para você automaticamente, sem você saber, praticamente, né? Então, é bom, assim, ver com o seu empregador qual que é o super, aonde está o seu super, Isso. fazer o login no super, ver os seus detalhes, ver os dados. Se tiver errado, o seu nome diferente do passaporte, o sobrenome, você tem que corrigir antes de sair daqui, né? A gente sempre indica os estudantes, né, quando chegam a realmente abrirem um super, que ele tenha todos os dados do superannuation, a empresa, porque é o dinheiro dele, né? O maior interessado é ele. E, além disso, tem até como você contratar com a própria empresa, às vezes um seguro de vida, se você quiser. Então, assim, o empregador, como ele tem a obrigação de pagar o super, se você tiver, assim, 10 empregadores na Austrália, pode ser que você tenha 10 superannuations super diferente. em empresas diferentes, e quando você precisar resgatar o dinheiro, enfim, você nem tenha conhecimento, né, do dinheiro, onde está o seu dinheiro, é o interesse de você. Então, a gente sempre indica, abra o super e indique o mesmo para todos. E passa para o seu empregador, né? Exatamente. Já naquele formulário de TFN, quando você vai começar a trabalhar para alguém, tem essa opção do super lá para você colocar os dados. Então, você já poderia estar colocando. Já indica, né? Exato, é isso que a gente... E outra coisa todo superannuation tem taxa administrativa, tem várias taxas lá dentro embutida. Todo mês vai diminuindo o seu super. Então, se você tiver vários super picadinhos, você vai estar pagando várias taxas também. Então, sempre é bom você manter em um só. Com certeza. Eu indico? Nenhum. Então, são praticamente todos iguais, assim. A gente tem até um link, né? Se vocês quiserem, podem entrar em contato com a Customer Engagement de vocês. Tem um link que tem do próprio ATO, que faz um comparativo entre os supers em termos de taxa, de rendimento. Então, vocês podem escolher o super de vocês. E é muito comum também, às vezes eu vejo, a pessoa ficou 5 anos na Austrália e aí, nossa, não sabia disso, vou procurar o meu super com um empregador que eu trabalhei há 3 anos, mas sai meio brigado. Ou então a empresa é grande e aí o empregador não tem contato com o RH. Enfim, gente, é bem burocrático. Outra coisa que acontece também é que se o super fica inativo durante mais de 6 meses, eu digo inativo assim, ele trabalhou com uma pessoa, não passou super, a pessoa foi e abriu um super para ele nem sabe, aquele super ele vai ficar retido no ATO. E para retirar aquele super de lá é um pouquinho ainda mais complicado, tá? Entendi. A Loura que até mandou, pessoal, esse link do ATO aí, né? de comparação. Então, é bem legal, porque a gente não pode dar nenhum advice, né, para você fechar o Super X, mas se você entender um pouco mais de investimento e, enfim, seu perfil de investidor, é legal fazer essa pesquisa. Bem legal isso daí. Bom, passar aqui. E o super também, pessoal, só para já adiantar, a gente fazia esse trabalho de resgate do super. A gente não vai fazer mais esse ano fiscal, a gente só fez até o ano passado. Por que nós não vamos estar fazendo mais? É muito complicado, é muito trabalhoso. Muito burocrático, a pessoa nem tá mais aqui. É muito vai e volta. Então, assim, para a gente ter um funcionário só para estar tomando conta de super não vale a pena para a gente, como accountant. O que nós estamos fazendo agora, o que nós vamos fazer, a Paula vai fazer um vídeo onde ela vai explicar todo o passo a passo. Ótimo. Você está fazendo o resgate sozinho, né? E então ela vai fazer um vídeo onde você vai poder comprar esse vídeo, pagar lá uma taxa X, e pegar esse passo a passo e estar fazendo o super por você mesmo. É até legal, né? Porque se você já sabe que vai sair da Austrália, voltar para o Brasil, enfim, para você se informar o que você deve fazer enquanto você ainda está aqui, porque, teoricamente, eu acho que o claim do super tem que ser feito quando você já estiver fora da Austrália, né, Bruno? Você pode deixar preparado toda a documentação, não tem problema, mas dar entrada, você só vai poder dar entrada quando você carimbar o passaporte de saída da Austrália. Perfeito, perfeito. Tá? E aí foi isso que a gente falou, né?
Foi isso que a gente falou. Maravilha. Não, aqui o Return Home tem uma coisa só, que se você vai embora, um exemplo, está indo embora em dezembro, em janeiro, queria fazer já o meu tax return antecipado, tem como tá fazendo o Early Assessment, tá? Ele é um tax feito manualmente, via correio, um pouquinho mais demorado, um pouquinho mais burocrático para estar fazendo, mas dá para estar fazendo sim, tá? E vocês conseguem ajudar nisso? Assim, no tax return, sim. Perfeito. Basicamente, seria essas as informações com o tax return, TFN, esse seria o último slide, Bruno. né? E aí é o nosso e-mail de contato, o info@copaccountants, né? Qualquer dúvida que a pessoa, o estudante velho, pode estar mandando ali para a gente no info@copaccountants. Se quiser estar buscando o horário lá com a gente também, tem lá o link já no próprio site, lá se for buscar, tem o link especial lá para os estudantes Hello Austrália. Isso, esse mesmo link está no link da bio, do Instagram da Hello. E, Bruno, uma coisa que a gente não comentou das deduções. Se eu faço uma consulta com vocês, né, eu uso contador, eu posso deduzir esse custo no meu outro, da declaração de Pode. Pessoal, a gente sempre indica, qualquer de tax, de ABN, de TFN, a gente sempre vai indicar vocês a fazer com um profissional qualificado, né? A COPE, nossa parceira. E uma das razões para isso também é que entra como despesa na sua próxima declaração de imposto de renda, esse custo. Outra coisa, né? Só você falando aí que usar o contador, assim, tem pessoas aí que falam, eu faço tax, se quiser $50, $80, eu faço para você. Loga no seu MyGov, a pessoa entra lá como se fosse você e faz o seu tax return, tá? Isso é ilegal, isso é bem perigoso. E bem arriscado. Bem arriscado, pode dar até cadeia, né? Sim. E outra coisa, se der algum problema no tax, o ATO fizer alguma correção, algum amendment, essa pessoa que você pagou $80, $50, ela não é um tax agent, ela não pode te representar junto ao ATO, tá? Então, sempre tenha certeza que você está contratando uma pessoa, um contador, uma empresa que é registrada, tem o tax agent number. Tá? Com certeza, com certeza. Essa pessoa vai poder te auxiliar junto ao ATO qualquer eventual problema, tá? Isso, e eu já vi assim, muitos casos de pessoas sendo cobradas anos depois, né, por uma declaração feita de maneira equivocada. Sim, o ATO tem 5 anos. Exatamente, nossa. Vários assim, posts que a gente vê na rede social, eu fiz com uma pessoa e aí agora eu estou recebendo uma conta do ATO para pagar $5.000, né? Então, isso acontece. Então, com certeza, quando você tem aí uma assessoria de uma empresa qualificada, de profissionais qualificados, de anos de mercado, de experiência, esses riscos não existem e é por isso que a Hello Austrália sempre vai indicar que vocês façam um tax return por meio, né, da COPE ou de um profissional qualificado e registrado. O período, só para a gente esclarecer, começou no dia 1º e vai até que dia, Bruno? Até 31 de outubro, para quem está começando, para quem está fazendo o táxi pela primeira vez. Para quem já fez com a gente o ano passado, já faz com o contador, essa pessoa tem uma extensão até 15 de maio de 2024. Tá? Mas, e para quem também quer fazer através do MyGov sozinho, até 31 de outubro. Sim, perfeito. A partir de 31 de outubro, aí você só faz também com o contador. Com o contador. Então, o prazo é até 31, é o prazo que a COPE vai tá atendendo. E, pessoal, alguma dúvida? Ficou claro para vocês? Querem aproveitar aí o momento, a presença do Bruno? Se quiserem perguntar, é só... Acho que ficou também tudo muito, muito esclarecido, né? Queria, então, agradecer a presença de todos vocês, agradecer o Bruno, a COPE. Alguém ligou o microfone aqui? Eu liguei. Oi, Bruno, tudo bom? Tudo bom, e você? Tudo ótimo.
Lohana, isso. Eu Lohana. só queria fazer, eu só tenho uma dúvida. Eu sei que você falou que você não faz o do superannuation, mas só para eu entender direito, a pessoa para solicitar o superannuation tem que já estar no Brasil ou com a passagem comprada para o Brasil? Tem que estar fora da Austrália já. Tá, tem que estar fora da Austrália. E Fora a da conta Austrália. no banco? Definitivo, tá? Ok. E a conta no banco? É porque eu tenho muita dúvida nisso. A conta no banco, você não pode fechar ela, então, né? Porque você vai receber esse valor na conta do banco. Você pode, tem como você estar cancelando, ir no banco e fazer tipo um setup de cancelamento da conta. Então, você pode, vou embora, você vai lá no banco e fala, eu queria cancelar minha conta daqui 3 meses, ou uma data específica, aí onde você vai estar podendo receber o restante do seu dinheiro, tudo, e depois a conta é fechada automaticamente, né? Então, Perfeito. Muito obrigada, viu, Bruno? De nada. Muito bom o seminário, tirou muitas dúvidas. Obrigado. Eu sou cliente da Coop e eu sempre dou a dica para todo mundo fechar, porque o atendimento é fantástico. Quem me atende é a Marília, ela é um amor. A Marília é bem gente boa também. Ela só não fez esse ano o seminário porque ela está grávida, já está quase para ganhar. É o segundo filho, né? É o segundo. Gente, que legal, não sabia. Não, maravilha, Bruno. Mas muito obrigada, pessoal. Muito obrigada aos estudantes presentes. Obrigado Qualquer dúvida que vocês tiverem, a Hello está sempre à disposição. E obrigada, Bruno e Coop. Obrigado, gente. Obrigado aí, pessoal. Ótima noite para vocês. Vocês também. Tchau, tchau.